Bom dia para você, seja bem-vindo para mais um vídeo da nossa série devocional, aquele pequeno vídeo, aquele vídeo mais enxugado, mais enxuto, que você assiste, que você consome enquanto está tomando seu café da manhã, enquanto está se arrumando para ir trabalhar, enfim, aquela semente que germina no seu coração, né, que penetra no seu coração e vai gerando frutos ao longo do seu dia. Seja muito bem-vindo, estou muito feliz que você está aqui. Tá? E hoje eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração, que está lá em Lucas, capítulo 14, a partir do verso 25, vai dizer assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vamos pular agora para o verso 33, diz assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Fortes palavras de Jesus, né? Fortes palavras de Jesus que a gente tem dificuldade de entender. Observe como o texto começa. Jesus olhando para a grande multidão. O que isso significa? Que Jesus tinha muitas pessoas que estavam seguindo. E ele queria apertar o passo para ver quem era discípulo de verdade. Existe uma grande diferença entre multidão e discípulo. Discípulo é aquele que anda em Cristo. Multidão é aquele que curte Jesus. Ok? Então a multidão estava curtindo os milagres, estava curtindo o rolê. Eles estavam curtindo todo aquele mover diferente, todas aquelas palavras maravilhosas de Jesus, a sua oratória. E Jesus olha para a multidão e fala: eu vou apertar o passo agora. Eu vou a níveis mais profundos, que a gente viu no devocional anterior. Vamos sair daquela equaçãozinha de primeiro grau e vamos entrar agora na fórmula de Bhaskara. Vamos a níveis mais profundos. Ele começa a dizer: todo aquele que ama mais a sua mãe, mais o seu irmão, mais a sua mulher do que a mim, este não pode ser meu discípulo. Muitas pessoas usam esse texto para colocar o ministério acima da família. Jesus não está falando de quem ama mais a família do que o ministério não pode ser discípulo. Ele está falando de quem ama mais a sua família do que ele, a pessoa de Jesus. Jesus não está falando de ministério, gente. Eu vejo muita gente usando esse texto de forma equivocada para dizer que o ministério, que as atividades dentro da igreja, elas têm que estar acima até da própria família. Não é isso. Haja vista o fato de que Deus criou a família antes de criar a igreja. Ok? O serviço na igreja é importante, o congregar é importante, mas isso não deve estar acima da família. E a família não deve estar acima da pessoa de Jesus. Ele tem que ser o centro. Ele tem que ser o alvo das nossas atenções. E Jesus faz um desafio aqui. Se chega o momento que você tem que decidir entre a sua família e Jesus, escolha Jesus. Se não está dando para conciliar, Jesus está apertando o passo. Fala: olha, você não pode ser meu discípulo. Você não vai conseguir mergulhar em águas mais profundas comigo. Você não vai conseguir comer comigo, você não vai conseguir estar em mim. Ele termina dizendo assim: qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. E se houver uma situação de que não dá para viver as duas coisas, né? Jesus e o cônjuge, Jesus e os irmãos, Jesus e a mãe, pai. Por mais difícil que seja, existe uma escolha a ser feita, que os dois não podem. E eu tive o privilégio de nascer em um lar cristão, não tive que fazer essa escolha, porque os meus pais amaram a Jesus antes de mim. Só que existem pessoas que conhecem a Cristo,
se apaixonam por Jesus, decidem viver uma vida ao lado do Evangelho, e a família não teve a mesma impressão, e ainda joga contra. Então, se for necessário, escolha a melhor parte, por mais difícil que seja. E de novo, Jesus não está falando sobre atividades eclesiásticas, sobre ministério, ele está falando da pessoa dele. O seu amor por mim tem que ser maior do que todas as outras coisas. Ame o Senhor teu Deus sobre todas as outras coisas. Desentronize os altares que estão no seu coração e me adore. Que eu seja o único Senhor da sua vida, não há lugar para dois. É somente um. E a gente só consegue mergulhar em águas mais profundas quando a gente desentroniza tudo aquilo que está ocupando o nosso coração e coloca Jesus como centro da nossa existência. Jesus ele não tem que ser o primeiro em uma lista de prioridades. Ele tem que ser o centro de todas as coisas. Então eu não busco Jesus somente assistindo esse vídeo na primeira hora do meu dia, mas eu carrego ele para onde eu vou. E vivo pautado nos direcionamentos dele. Isso é ser discípulo. Isso é você se desgarrar da multidão e começar a ver uma vida de discipulado, caminhando aos pés do Senhor. E por mais difícil que seja, não existe escolha melhor. A saber, Jesus é tudo que nós temos. É o alvo da nossa fé, é o homem por trás do plano. Crucificado, entronizado, Filho de Deus, Filho do homem. Aquele que é vida, que um dia morreu, que sempre existiu, que um dia nasceu. Essas duas coisas existem dentro de uma mesma pessoa. Um Deus que deixou sua glória, se tornou um homem e buscou o ser humano. Esse é o Senhor Jesus. Espero que tenha feito sentido para você, espero que você tenha saído desse vídeo provocado, assim como eu também estou saindo provocado. E a gente se vê no próximo devocional.